Boa noite, amores. Começando mais uma live. Ei, gente, boa noite. Que bom. Esses grilos ao fundo, né? Tem grilo e sapo. Me falem se vocês estão me ouvindo bem. Chega mais pertinho, será? Mas acho que já tá bem no tamanho da minha cara, né? Kelly lá está dormindo. E é isso, vamos começar. Vou só me conectar um pouco. Enviando amor incondicional para todas vocês. Todas nós. Gratidão a presença de cada uma aqui, todo mundo que vai me acompanhar agora, todo mundo que vai assistir depois. Gratidão a tudo que a gente já foi e será. Gratidão às nossas mães, avós, ancestrais, essa mãe divina, fonte criadora de tudo que é. Que a gente receba aquilo que a gente está pronta para receber agora, nessa live, da melhor e mais elevada maneira. Nízia, Silvia, Mel, bem-vindas. Gente, eu senti bem forte, assim, nessa vinda pro Capão, de começar a compartilhar mais com vocês sobre os ciclos femininos. Então essa live é como uma aberturinha pra gente começar a falar disso. E a gente tem 1 hora, então, né? A gente vai dar como um oi pra esse tema juntas. Sinto que é um tema extremamente profundo. Eu sinto que é uma das grandes curas da minha vida. Sinto que é uma grande cura que a gente está vivendo na Terra agora, né? Essa reconexão das mulheres com esse ser mulher, com a sua essência. E para mim, sinto que é um caminho, né? É uma jornada de cura. E a cada dia eu me sinto cada vez mais integrando, né, dentro de mim isso. Então hoje eu senti de começar compartilhando um pouco para vocês sobre a minha vida mesmo, a minha experiência, né? Todo mundo tá experienciando esse ser mulher nesse momento onde por algumas gerações as mulheres deram uma desconectada, né? Desse feminino dentro da gente. E sinto que agora a gente está cada vez mais recebendo esse chamado para se conectar de novo, para se alinhar de novo, né? Com essa sabedoria profunda, né? Que vai muito além de nós. E reconectando com esses que são os nossos poderes, né? Então, eu sinto que nos cursos de Theta Healing é um momento da gente, é uma forma da gente se reconectar, acessar de novo, né, esses nossos poderes que por muitas gerações ou algumas gerações ficaram adormecidos. E aí nos cursos a gente vai como se relembrando de tudo aquilo que a gente é, dos nossos dons psíquicos, dos nossos dons intuitivos. E eu sinto que toda a desarmonia que existe na Terra e que existe dentro da gente também vem desse desalinhamento que a gente teve,
A gente viveu por muito tempo do masculino e do feminino na Terra, né? Isso não só falando assim, homem e mulher, mas esse aspecto da energia feminina e da energia masculina dentro de nós. E aí a gente por muito tempo viveu nessa sociedade, né? Onde o masculino tomou conta, né? Esse aspecto mental, lógico, né? Racional. E muitas vezes esse lado feminino que é intuitivo, que é mágico, né? Que é cíclico, que oscila, que tem paixão, que tem emoções, que tem cura, que tem acolhimento, criatividade. Ele foi por muito tempo rechaçado, né? E aí a gente tá, sinto que nessa grande busca de reencontrar esse equilíbrio. Por muito tempo, desde criança para adolescente, adolescente, jovem, eu fui muito contra o sistema, mas eu sinto que dentro de mim, tanto fora quanto dentro, existia, né? Existia esse conflito muito grande. Então eu vou contar um pouco para vocês da minha história. E sempre trazendo essa perspectiva de que tudo que eu tô trazendo aqui é simplesmente um convite, né? E que não existe certo e errado, mas que a gente vai sempre sentir se isso faz sentido pra gente, se isso ressoa, né? Pra tudo, né? Qualquer coisa, qualquer informação que a gente receba, entre aspas, de fora, é esse convite da gente sentir, isso faz sentido pra mim, isso ressoa pra mim, porque nós somos seres únicos e infinitos, então algo que funcione pra mim talvez não funcione pra você da mesma maneira. Mas eu só posso compartilhar da minha experiência, da minha perspectiva. E eu vou contar, né, como que foi essa jornada pra mim, né? Então, eu menstruei, eu tinha 11 anos. Eu lembro do dia, eu tava na casa da minha avó. E eu sofria muito, cara. Eu sofria muito com menstruação, assim. Eu sempre tive um fluxo muito grande, né? Isso não vem de mim, vem de gerações passadas também. De um fluxo, assim, muito, muito alto de sangue. Eu tinha muitas dores, muita cólica. Era um sofrimento pra mim menstruar. E todos esses trabalhos de cura, né, que eu venho fazendo em mim mesma, através do Theta Healing, eu vou cada vez mais acessando. A gente fala que a gente vai acessando essas camadas da cebola, coisas que às vezes a gente não tinha clareza de acessar e vai acessando, né? E aí eu fui lembrando, assim, como que eu estudava numa escola que tinha uma enfermaria, assim, tinha um posto médico. E aí era isso, todas as vezes que eu menstruava eu tinha muita dor. E aí eu ia pra esse posto médico pra tomar um remédio, assim, pra passar a cólica. E não sei, né? Não sei se ajudava, se passava realmente. E eu sei que eu ficava ali meio sozinha, assim, naquela maca, né? Sofrendo, assim, querendo outra coisa, querendo não estar ali. E aí, eu comecei num ginecologista, que era ginecologista da minha mãe, que foi o mesmo obstetra que me tirou da barriga da minha mãe quando eu nasci, cesárea. E aí ele acreditava que eu não precisava sofrer, e que a menstruação era um sofrimento, e que a maneira de eu curar essa menstruação era tomando anticoncepcional seguido, para não precisar menstruar e não precisar sofrer. E aqui, sem julgamento, né, sem colocar culpa em algo, sempre trazendo essa perspectiva da alta responsabilidade, mais do que isso, né? Trazendo essa perspectiva de que nós somos seres infinitos de amor e que independente do que a gente vive aqui na Terra, que aparentemente a gente pode ser vítima de alguma coisa, no nível de alma a gente sempre tem escolha, né? A gente escolhe passar por tudo que a gente experiencia na Terra e na verdade a nossa alma não está sofrendo, ela está feliz, a gente está experienciando e aprendendo, desenvolvendo virtudes. E então essa é a perspectiva do Theta Healing, né? Que tudo que a gente vive tem um propósito muito profundo. Então, sem entrar nesse lugar, né? Que é bastante
da nossa vida na Terra de julgamento, né, de algum culpado, de certo, errado, bom e mal. Mas então, por muitos anos eu vivi isso, né? Eu usava uns adesivos assim, que aí a cada semana eu colocava de um lado, assim, na minha barriga, pra eu não menstruar, pra não precisar sofrer. E aí eu fui nesse ritmo até mais ou menos eu ter, acho que 23 anos. Eu tenho 32 agora. E sempre com muita dor mesmo, né? Com essa dor, com essa menstruação que doía, que era incômoda, que não fazia sentido, com muito ressentimento, né? Eu já tive muito ressentimento na minha vida de ser mulher, de ter que passar por tudo isso. E aí eu conto tudo isso com muita compaixão, assim, enviando muito amor pra mim e pra todas vocês que já passaram por isso, eu vou enviando amor também, se vocês têm histórias parecidas, né? Enviando amor e acolhendo, né, essa menina que sofria e que não entendia e que era muito brava, né? E aquele momento que a gente tem uma braveza, né? E uma... nada disso faz sentido, né? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é o sentido disso tudo? E aí, diagnósticos também, né? De ovário policístico. Várias coisas bem conturbadas, assim. Não era nada, não era fluido ser mulher. Não tinha paz nesses ciclos, né? Não tinha um reconhecimento do que era isso. Não tinha nada que me explicasse desde uma perspectiva do amor que tudo isso significava. Eu só tinha explicações da medicina convencional. Eu entendia o que estava acontecendo dentro de mim. Eu achava que não fazia o menor sentido, porque eu não ia ter filho. E eu sinto que na minha vida inteira, em relação não só a isso, mas em relação a várias coisas, eu sempre busquei perguntas que elas só poderiam vir através do amor. Elas não estavam nos livros que eu tinha acesso, elas não estavam na escola, elas não estavam no médico, em qualquer médica que eu ficava tentando mudar de ginecologista e elas, né, não era ali que estava a resposta para mim. E eu sinto que essa resposta é sempre para todas as nossas perguntas mais profundas, assim, né, essas dores que a gente tem essa vontade que é maior do que a gente, né, que é da nossa alma mesmo, que é do nosso espírito, que é parte do nosso propósito, que fica gritando por essas respostas. E aí essas respostas elas vão aparecendo na nossa vida de diversas maneiras, né? Não tem uma fonte de onde vem uma só fonte, tem essa fonte criadora de tudo que é, mas isso pode vir de várias maneiras. E eu confesso que agora eu não consigo lembrar exatamente como que foi isso. Mas eu só sei que em 2011, de alguma maneira que eu não lembro agora qual foi, eu fiquei sabendo do copinho. Que, pra quem não conhece, é um copinho de silicone, que é um coletor menstrual, que a gente coloca no canal vaginal e ele vai recolher o sangue, né? E aí a gente tira, lava e coloca de novo. Eu fiquei sabendo do copinho, eu achei isso muito legal. E aí eu decidi que eu ia usar, né? E aí, nesse momento, em 2011, eu ainda tomava anticoncepcional. E aí, 2011 foi quando eu comecei a viajar, né? Pra quem já me acompanha, que acompanha as minhas histórias que eu vou contando, né? Nos cursos, nas lives, nos vídeos aqui. Teve um momento que eu tava lá na universidade, achava que ia entrar no mestrado e eu conheci uns meninos e comecei a viajar. E aí ele foi ali naquela viagem que começou a chegar pra mim essa informação de que talvez não era o mais elevado eu tomar essas pílulas anticoncepcionais, que elas mexiam com algo que era natural e isso trazia pra mim muito mais
consequências do que eu estava acessando até agora, né? Até aquele momento. Eu não tinha nenhuma consciência disso. Eu só achava que era algo que ia ajudar eu ter talvez menos espias, ajudar a regular o meu ciclo, né? Ou não menstruar quando eu não quisesse. Eu achava que era algo que me fazia de alguma maneira ter controle, né? Sobre mim. E eu sinto que é muito esse aspecto masculino querendo controlar e calar o feminino, né? Então, tipo, isso aqui eu calo porque eu não tô sabendo lidar com isso, então eu controlo. Mas ali naquele momento também eu falei, bom, vou parar com isso também. Vou parar com esses anticoncepcionais. Foram muitos anos, né? E eu não usava o anticoncepcional como contraceptivo. Não vou entrar em muitos detalhes da minha vida sexual. Sinto que eu tô sentindo o chamado da gente fazer encontros presenciais. E aí eu vou dar mais detalhes nesses encontros presenciais, tá? Mas era simplesmente para ajudar, para controlar, regular, sei lá, a menstruação, né? E os efeitos da menstruação. E aí, gente, foi ali em 2011 que eu parei de tomar o anticoncepcional. Eu comecei a usar o copinho. E esse foi um grande portal, né? Foi realmente, simbolicamente, né? É sair, tirar esse controle desse aspecto masculino, que quer controlar, que quer dar conta. Então eu enfio um OB ali pra eu não ter que ver esse negócio, né? E aí depois eu arranco o OB, jogo fora e tomo um anticoncepcional pra quando eu quiser eu não precisar menstruar. Foi realmente romper com esse controle do aspecto masculino em mim, dentro de mim. E acolher, e entender, e começar a entender e falar, uau, tem algo aqui que é parte de mim. E eu tinha negado isso até então, né? Então eu levei uns anos aí da minha vida negando mesmo esse ser feminino que era cíclico, que sangrava, né? Que era intuitivo, né? Que era criativo, porque naquele momento, em 2011, também foi o momento que eu saí da academia. Olha que legal isso. Foi o momento que eu saí da academia e saí desse lógico, racional, mesmo que eu tivesse na história e na letras, não era algo muito criativo, era o método científico, né? Então eu ia pesquisar e tinha todas as bases científicas e todo o formato, né, e todas as justificativas, era tudo bem engessado, né, e eu tava estudando, enfim. E aí foi esse momento de eu falar não para tudo isso, né, não, eu não quero tocar na orquestra, não, eu não vou agora fazer o mestrado, né? Não que isso seja ruim ou que isso seja, né, algo que eu precise rechaçar a minha vida inteira, mas naquele momento eu falei, tá, não é por aqui, eu vou por aqui. Eu vou então pegar uma mochila, que eu não conhecia também, eu só conhecia a mala de rodinha, né? E aí eu descobri que tinha uma mochila que você vai fechando ela, né? Que você vai equilibrando nas suas costas ali. Você pode viajar, você pode subir ladeira, subir escada, subir, descer, entrar em ônibus. E eu peguei minha flauta que tava na gaveta. E aí eu fui tocar as músicas que eu amava. Eu fui viajar para onde eu queria ir. Eu fui me reconectar com a minha essência, né? Eu fui reconectar com a minha ancestralidade, com o Nordeste, com o Norte, com os índios, com a música da cultura popular tradicional brasileira. Então eu sinto que não foi nada isolado, né? Não foi, eu parei de usar a OB e comecei a usar o copinho. Não, foi tudo isso junto, né? Eu parei de usar a pílula e minha vida mudou. Foi tudo junto, né? Na minha vida foi muito junto, foi muito lindo isso. E aí viajei, né, por 2 anos, até que em 2013 eu cheguei aqui no Capão. Esse lugar sagrado. Ai, muito especial. E acabei de chegar de uma aula de biodança, que foi no templo de Lote-Lore, e eu tava percebendo, nossa, quanta beleza que eu já vivenciei nesse templo aqui.
E eu sou muito grata, assim, muito grata pelo Vale do Capão. Então aqui eu cheguei, eu era uma criança, né? E eu comecei a encontrar muitas mulheres sábias, né? Sábias nesse sentido de estarem muito conectadas com a sua feminilidade, muito conectadas com a essência da vida, muito conectadas com a natureza, né? Algumas que são nativas do Vale do Capão, outras que, como eu, né, eram crianças de apartamento que viveram uma vida e de repente despertaram para novas possibilidades, né? E é muito lindo a gente despertar para novas possibilidades e saber que, gente, eu tenho muito claro isso na minha cabeça, que tudo é possível e que sempre vai melhorar. E que tudo pode melhorar muito, muito, assim, né? Saltos quânticos de como que a gente muda, de como que eu mudei, né? Então, eu cheguei no Vale do Capão, eu comecei a ver que todas as mulheres aqui pariam em casa, né? A maioria paria em casa. Comecei a ver uma relação totalmente diferente com o próprio corpo, né? Eu lembro que eu nunca fui muito, assim, não sei, mas eu lembro que uma coisa que eu ainda fazia quando eu cheguei no Capão, eu tirava a sobrancelha, né? Eu fazia sobrancelha. E aí teve uma amiga que chegou pra mim e falou: "Você tira a sobrancelha? Tá meio esquisito, né?" E realmente, porque quando a gente vai tirando, aí tem que fazer um formato novo, não sei o que. Falei: "É mesmo, né?" E aí eu parei de fazer sobrancelha. E tudo bem quem faz sobrancelha, pode ser lindo, mas é como você sente bem, o que faz sentido pra você. Eu sinto que muitas coisas não faziam sentido pra mim, mas que eu só fazia porque eu era assim. Então, sei lá, talvez em Vitória, né, eu aprendi lá na escola que todo mundo raspava a perna, depilava. Nunca fiz depilação assim fora de casa, mas tipo, pelo menos raspar a perna, raspar o sovaco, né? E usar Rexona, cara, sempre foi uma coisa pra mim, porque nunca nenhum desodorante funcionava direito pra mim. Era uma guerra esse negócio, quando eu era adolescente, principalmente. E aí eu cheguei no Capão e aí eu comecei a ver as pessoas que viviam de uma maneira que não tem certo e errado, não é todo mundo no Capão que vive de um jeito ou de outro, mas era muito mais simples e fácil, sabe? Era tão fácil. Tipo, eu percebi que era tão mais confortável pra mim eu não raspar a perna, não ficar me raspando, porque aquele negócio era estranho, assim, me dá bolinha, minha pele fica irritada, sabe? E aí não é de um lugar externo, não é de alguém falar por que você tá fazendo isso, mas é de eu sentir dentro de mim, tipo, olha, realmente isso é parte da minha natureza. E tá tudo bem, eu me amo do jeito que eu sou. E se eu quiser usar alguma coisa, fazer alguma coisa, ou sei lá, usar maquiagem, igual eu tô usando agora, é, tudo bem também, mas como que eu posso fazer isso de uma forma cada vez mais natural, né? Então, hoje, quando eu uso maquiagem, é uma maquiagem totalmente natural, né? Feita, tipo, é artesanal, é caseira, ela é natural. E ela não me agride, ela não agride a terra. E quando eu cheguei no Capão, eu morei 2 anos numa casinha, que é a casinha que eu mais amei morar. Ela não tinha geladeira, então eu não tinha geladeira. Então eu tinha uma nova relação com a natureza, sabe? Porque quando você fica sem geladeira, você vai comprar os alimentos frescos, então eu comprava os alimentos mais frescos, mais orgânicos, eu fazia a minha própria comida, né? Era a primeira vez que eu morava sozinha também, que eu sempre morei com os meus pais, depois eu viajei, sempre com um monte de gente. Depois no começo do Capão eu morava com a amiga também. E aí, como você vai fazer a sua própria comida? E você vai estar totalmente conectada ali com o que você está comendo. E eu sinto que tudo isso, gente. Ai, mas a live não era sobre menstruação e ciclos femininos, mas é porque eu sinto que tudo isso pra mim tá muito integrado, sabe? Quando eu me reconectei com a natureza em si, eu me reconectei comigo mesma e com a minha natureza,
né? E eu fui fazendo as pazes com esse feminino e com esse masculino, né? Que também tinha essa raiva do masculino, tinha essa raiva do feminino, que era uma coisa muito louca e ambígua dentro de mim, né? Essa raiva do masculino que era opressor, mas ao mesmo tempo eu só tinha aprendido a viver com esse lado masculino oprimindo, né? E eu sempre fui desde criança, eu sempre fui intuitiva, eu sempre fui muito feminina, eu sempre tive esses dois aspectos, mas eu sinto que de alguma maneira isso não, né? Por mais que, sei lá, eu gostasse de dança, eu fazia balé clássico. Né? E aqui no Capão eu comecei a fazer dança afro, que era uma coisa que fazia mais sentido pra mim. Ou eu sempre gostei de música e de intuição e tudo, mas aí eu fui estudar música erudita, né? E tinha lá toda a matemática e toda a coisa da teoria. E tudo isso é parte de mim. Eu sou muito grata por isso. E eu sei que isso é imprescindível na minha vida. Quantos anos eu tinha quando eu passei por essa transição? Vamos lá. Eu nasci em 87. Em 2011 eu parei de tomar a pílula e comecei a usar o copinho. Então eu tinha 22, né? Não, 25? Vamos lá. Vamos fazer as contas. Eu tava... Tá vendo? Ó, quem é bom em matemática aí, quem quer usar o lado esquerdo do cérebro. Eu nasci em 87, a gente tava em 2011. E aí... E aí tudo isso começou a mudar, tá? Gente, podem ir fazendo perguntas, tá bom? Me interrompam. E aí eu comecei a viver muito mais. Foi a primeira vez, gente, eu saí da academia, eu parei de ter uma grade curricular, né? Alguém que dizia pra mim o que eu ia estudar, como que eu ia tocar, como que eu ia dançar, né? Olha isso, tudo junto, né? E aí em 2011 eu comecei a viajar e não tinha roteiro a nossa viagem, né? Não tinha planejamento, não tinha, era fluir no fluxo da vida, né? Pra onde a gente sentia, a gente ia, na confiança de que a gente ia ser bem recebido onde a gente chegasse. Eu lembro que eu tinha amigas que estudavam comigo 24, né? Eu lembro que eu tinha amigas que estudavam comigo, uma amiga principalmente, que ela falava, tipo, por que você tá indo? O que você vai fazer? Tipo, isso não faz sentido. Por que você tá fazendo isso? Né? E eu sinto que é essa mente racional que tenta entender, e aí eu parei de tentar entender e eu só fluí. E aí eu cheguei no Capão, e aí eu fazia um monte de coisa que eu amava, né? E eu sinto que é trazer esse equilíbrio, né? Não precisa simplesmente ser ou só uma coisa ou só outra, é estar equilibrado com esse masculino e esse feminino sagrado, que são aspectos importantes do nosso ser, né? E aí eu sinto que eu fui começando a dar espaço. Eu tinha 24, então eu tenho 32, isso é muito novo, né? Não tem nem 10 anos, tem 8 anos. Mas é isso, né? O que são os anos? É a nossa mente racional tentando entender. Na quântica, né? Quando a gente estuda a física quântica, passado, presente e futuro é tudo ao mesmo tempo, agora mesmo, né? E no nível de alma, nós somos almas, muitos que estamos aqui somos almas muito antigas, né? Então não tô falando pra vocês, tipo, abandonem a cidade, joguem fora a geladeira. Não é nada disso, né? Tive uma filha chamada Pétala. Que lindo, você é de Seabra. Que lindo, amada. Seabra aqui na Chapada, bem pertinho. Sim, sente esses chamados, né? Então eu sinto que assim, essa foi a minha história, né? Tá, e aí resultados de tudo isso? E aí comecei a ter essa conexão com a terra, comecei a usava copinho, eu usava paninho, entregava pra terra o sangue. E aí tudo isso foi trazendo o equilíbrio. Então o ciclo regular, o não ter cólica, o não sofrer com a menstruação, né, muito dessa aceitação, dessa entrega de uau, isso é lindo, isso é muito potente, né?
Isso é muito poderoso e aí eu não preciso resistir. Quando eu saio desse conflito, né, que é externo, mas é interno também, né? Então eu sinto que dentro do Theta Healing a gente traz também muito essa perspectiva que nada é só fora, né? Nada é só culpa do governo, culpa do machismo, do patriarcado, lá, lá, lá. Tá, isso tá acontecendo. Como que isso acontece dentro de mim? E como que eu posso curar isso dentro de mim? Né? Como que eu curo o planeta? Eu curo isso dentro de mim, né? Então, e aí foram muitas curas. E aí isso foi em 2013, né? Eu vim, em 2014 eu fiz o curso básico de Theta Healing. Nesse mesmo tempo que eu tava lá agora na aula de biodança, que foi linda. Então, com as ferramentas do Theta Healing, gente, eu fiz e eu faço até hoje, né? Porque a cura é um processo, né? Ela é constante, a gente tá sempre melhorando, sempre se aprimorando, sempre prontos para olhar mais profundo para algumas questões. Então eu fui fazendo muitas curas, né? Curas da minha linhagem, né? Curas do feminino dentro de mim, curas do meu próprio útero, curas com o masculino também, né? Eu tinha essa sensação de que eu deveria salvar, que eu tinha como propósito salvar o planeta e que para salvar o planeta eu precisava destruir o masculino, porque era o masculino que estava destruindo o planeta. Isso não trazia paz para mim. Então eu precisei entender e limpar dentro de mim isso, e entender que eu poderia fazer as pazes com o masculino e com o feminino dentro de mim. E que só através desse amor dentro de mim, desse equilíbrio dentro de mim, eu poderia talvez me salvar, né? E estar cada vez mais inteira, para aí sim oferecer cada vez mais amor pro planeta, né? Quando eu fiz o curso básico de Theta Healing, ali foi. Eu já tava entendendo isso, mas foi quando eu vi com muita clareza que veio pra mim. Tipo, tá, minha cura é essa, não é através da resistência mais, né? Não é através de ver o que tá errado e apontar, mas é de como eu me inspiro através do amor, e como que eu me reconecto com o amor dentro de mim. E assim eu posso tocar as pessoas. Então, naquele momento eu era professora de história, e aí eu senti que era o momento de eu virar professora e trabalhar como terapeuta de Theta Healing, que ali, nesse momento da minha vida, era como eu poderia mais inspirar as pessoas, mais, entre aspas, salvar esse planeta, né? E me salvar. Então, desde 2014 é isso que eu venho fazendo, assim, e eu sinto como que dentro de mim, muitas curas foram acessadas mesmo, né? E continuam sendo acessadas. Então, um dos convites que eu faço para vocês é se reconhecer natureza, né? Reconheçam, nós somos a natureza, né? A natureza somos nós e não nada está separado. Então, se eu quero me amar, me cuidar, salvar o planeta, eu sinto que é algo muito, muito simples, assim, simples e muito radical, né? Como eu contei pra vocês, foi viver da forma mais natural possível, né? E aí eu sinto que eu oscilo, assim, então aqui no Capão eu comecei a me alimentar muito melhor. E eu sinto que essas mudanças, elas nunca podem vir de fora, né? E nem nunca como uma pressão, né? Não se pressione. Como você está vivendo hoje, se ama incondicionalmente. Talvez essa foi a única forma como você aprendeu, né? Das pessoas que estavam à sua volta, das mulheres que estavam à sua volta. Mas se você sente esse chamado no seu coração, saiba que dá para viver ainda melhor, assim, com mais potência, né? Sendo quem você é e com mais simplicidade. Eu sinto que dá para ser mais fácil. E aí, assim, sempre que na alimentação, eu gosto de ser o mais natural possível e às vezes eu saio desse natural. Eu passei muitos anos sem comer carne, alguns anos vegana, sem glúten. E aí houve um momento que isso voltou pra mim muito forte. E aí, tudo bem, eu não preciso me punir, eu sempre vou respeitar o meu corpo, eu sempre vou me respeitar. Eu nunca me puno,
Então, nada disso que eu faço, quando eu falo da gente se reconectar com a natureza, nada é um sacrifício, nem nunca é uma punição, né? Então, se eu tô em Vitória, e sei lá, e as pessoas estão comendo chocolate, e se eu tiver vontade de comer, eu vou comer, né? E se eu tiver no Vale do Capão e eu passar na vila e tá todo mundo comendo pizza, eu sinto o cheiro da pizza e eu tenho vontade de comer pizza, eu vou comer, né? Mas eu sinto que é abrir espaço mesmo pra tal. O que é o mais elevado pra mim agora, né? Como que eu posso amar essa natureza dentro e fora de mim e honrar isso? Então, foi muito lindo, porque eu tinha saído um pouco da linha, assim, digamos, dessa alimentação saudável. Eu sinto que é uma alimentação mais saudável do que, sei lá, do que poderia ser, né? Poderia ser pior, talvez, mas eu tava assim, um pouco, não tava me alimentando do jeito que eu gostaria. E aí, é pedir, né? Fonte criadora de tudo que é, como que eu posso honrar o meu corpo? Eu quero me alimentar de forma saudável, né? Eu quero viver alinhada à natureza dentro e fora de mim. Mostre-me. E eu solto, e eu não me puno, e eu não fico me restringindo, né? É sempre um lugar de alto amor. E aí, gente, é sério, magicamente, agora, desde que eu cheguei no Capão, que nem lembro quando foi, né? Deve ter, sei lá, um mês ou menos. Eu tô tão tranquila, assim, eu tô totalmente apaixonada. Eu não tava nem com vontade de fazer comida em Vitória. E aqui eu cozinho um inhame e eu como ele com sal. E é a coisa mais deliciosa do mundo. Mas de verdade, eu não tô fazendo, tipo, eu não tô me punindo, comendo muito saudável. Eu tô me sentindo maravilhosa comendo muito saudável. E aí eu tô sem comer glúten, já tem algumas semanas, a não ser pelos bolos que eu ganhei de presente da Bonnie, que com muito amor eu comi. E tô comendo de origem animal só ovo. E eu tô feliz desse jeito. Mas, desde criança, comecei a ter outros chamados de poder fazer algo para ajudar o nosso planeta ótimo. Então, assim, muitas pessoas, quando eu perguntei, né, qual que é o seu maior desafio com a menstruação, quais são os seus desafios, algumas pessoas, muitas mulheres, na verdade, falaram dessa menstruação irregular, né, e de desconfortos mesmo com a menstruação. E aí, não é uma varinha mágica, né, não é um comprimido que você vai tomar que vai transformar. Mas o primeiro de tudo eu sinto eu quero curar isso dentro de mim, né? E a gente pode acordar e declarar isso para o universo. Né? Se você é Teta Healer, você já tem muitas ferramentas que me ajudam, que me ajudaram, que continuam me ajudando. Mas é assim, eu quero curar isso dentro de mim. E como que eu posso fazer isso? E aí, para cada pessoa vai ter um caminho, vai ter uma jornada. Mas coisas que eu sinto que me ajudaram muito é essa reconexão com a natureza. Então, comer de forma saudável, né? Não colocar venenos na gente. A gente coloca muitos venenos, muitos metais pesados, né? Tanto na maquiagem, nos shampoos, em porcarias que a gente come, se a gente cozinha com panela de alumínio. No curso Alma Gêmea a gente adentra um pouco esse tema, né? E a Vaiana, ela traz como que muito da nossa alimentação, da forma como a gente se alimenta hoje e das químicas que a gente coloca no nosso corpo, como que isso desregula os nossos hormônios, né? E aí não tem chance, não adianta. A gente precisa, como dentro do Teta Healing, a gente trabalha muito essa consciência de que nada é só físico, e nada é só emocional, nada é só mental. É como a gente é um ser infinito de energia, né? E aí sim, a gente vai olhar para dentro, fazer as nossas curas, né? Enviar amor, perceber o que a gente tinha para aprender com tudo isso, né? Curar isso, né? Talvez que venha da consciência coletiva da Terra, que talvez venha da nossa ancestralidade, mas também fisicamente, né? Então, quanto mais natural a gente se permite ser, né? Tanto com maquiagens, com shampoo, com desodorante. Eu passei muitos anos sem usar shampoo nem condicionador.
Eu usava bicarbonato e vinagre de maçã. Eu só voltei a usar shampoo. Quando a Lilás nasceu, né, durante o parto, meu cabelo tava bem grande, assim, e ele virou um ninho de passarinho. Eu falei, ou eu vou botar um creme e um shampoo aqui, ou eu vou ter que cortar ele muito, porque ele virou um ninho. E eu não tava pronta ainda pra cortar. E aí eu comecei a usar shampoo, mas eu uso shampoos e condicionadores que a gente chama de liberado, né? Que a gente fala que são liberados, que não tem sulfatos, parabenos, e que tem menos impacto tanto na nossa saúde quanto na natureza. E a gente pode sempre lembrar que nós somos a natureza. Então, uma das coisas também que a gente pode pensar é nunca colocar algo no nosso corpo, na nossa pele, no nosso cabelo que a gente não teria coragem de comer. Porque na verdade a gente está comendo. Isso está entrando na gente, né? E muitas dessas coisas não vão embora, elas ficam no nosso sistema, causando muitas desordens. E uma delas é os hormônios que se desregulam, né? As pílulas anticoncepcionais, para quem ainda toma, elas trazem essa grande desconexão. Paloma, beijo, querida. Elas trazem essa grande desconexão, né? Com esse nosso feminino, que a gente pode chamar de feminino sagrado. Com essa nossa natureza. Porque é uma forma de controlar algo. E aí a gente está colocando hormônios, e ali dentro tem outras substâncias que vão trazer desarmonia. Na verdade, todo tipo de remédio, né? Assim, o ideal seria que a gente só consumisse remédios quando a gente precisasse muito, em casos de emergência. E eu sinto que essa foi uma das curas também que eu fiz desde 2011, porque eu sou de uma família de médicos. Então, eu sempre tive muitos remédios à disposição, amostra grátis de remédio, né? Você vai na casa dos meus pais e a gente tem caixas, gavetas de remédio. E tudo bem, sem nenhum julgamento, né? Os remédios, eles são muito importantes. A medicina convencional, ela trabalha junto com tudo isso que eu tô falando e ela pode salvar a gente, né? Mas é trazer essa consciência de o que eu tô colocando no meu corpo. Às vezes, isso que tá vindo junto com esse remédio que pode me ajudar, vai trazer mais um monte de coisas que vão ficar no meu sistema e que eu não preciso. E isso foi uma das coisas também. Eu cheguei no Capão e ainda tinha umas caixas de sapato assim que ficavam embaixo da minha cama, que eu não usava, mas era como pro caso de precisar. E aí teve um momento que eu abandonei tudo, assim, e eu confio que se em algum momento eu precisar, tudo bem, tem farmácia aqui, eu vou, né, a fonte criadora, ela sempre vai me prover, mas eu não tenho estoque de remédio na minha casa, não tenho remédio na minha casa, não tenho, na minha casa só tem soro de nariz, e o resto é só coisa natural, né? Suplementos naturais, tem vitaminas, mas tudo bem natural, o mais natural possível, né? E então a pílula anticoncepcional, né? Acho que muitas pessoas que estão aqui já ouviram essas coisas, mas sinto que tem algumas pessoas que não ouviram. Então, assim, tudo bem que às vezes, nossa, mas a gente fica, cara, mas então em quem que eu vou confiar? Porque eu vou na ginecologista e ela traz essas coisas pra mim, né? E talvez a medicina convencional traz algumas coisas, mas eu sinto que quando a gente vai cada vez mais limpando tudo que não é natural e que a gente está consumindo e que a gente está colocando para dentro do nosso sistema porque a gente nos foi ensinado, também fica mais fácil a gente escutar essa sabedoria que é interna, né? Essa sabedoria que é da nossa alma, que é da fonte criadora, que é da mãe natureza. E existem tantas ervas e tanta potência, né? Então eu comecei também a usar muitos óleos essenciais desde 2013, acho que desde que eu cheguei no Capão, antes eu nunca nem tinha ouvido falar, né? Que é essa sabedoria, essa medicina das plantas, né? Que vão trazendo essa nossa potência, o que a gente mais precisa, né? Sempre vai ter, então eu uso muito, assim, os óleos essenciais. Na minha vida diária eu tenho vários óleos e para cada momento tem algum
que vai me auxiliar, né? E os absorventes, hoje eu perguntei, e ainda muitas pessoas, mais ou menos, ficou mais ou menos 50-50, né? Muitas mulheres ainda usam absorventes descartáveis. E eu sinto que a gente usa porque a gente aprendeu, né? E houve um momento que era como tudo que era de plástico, tudo que era, né, remédio, era como uma grande novidade e que pareciam que eram como soluções, né, muito maravilhosas para algumas coisas. E realmente, assim, e eu sinto que a gente vai até onde a gente consegue, né? Quando eu tava grávida, eu achava que a Lilás ia usar só a fralda ecológica. E só que eu não consegui, porque à noite não conseguia, e aqui é muito frio no Capão, e ela ficava assada, ela ficava com frio, e aí eu nem tinha comprado fralda descartável, eu só tinha fralda ecológica pra ela. E aí ela. Minha mãe tinha trazido um pacote assim, eu falei, tipo, tá, quando ela tinha alguns dias eu percebi que eu ia precisar usar fralda descartável, né, à noite. E tudo bem, eu não preciso me culpar por causa disso, né? E sim, tenho amigas que usam só fraldas ecológicas até hoje, né? E foi algo que eu não consegui. E tudo bem, a gente vai até onde dá, até onde é confortável. Marcas de óleo essenciais. Vocês estão em Vitória? Se estiverem em Vitória, tem uma farmácia, chama Essência, na rua José Teixeira, perto do centro da praia, do outro lado atravessando ali a Reta da Penha, que tem vários óleos essenciais legais. Mas tem uma marca bem conhecida no Brasil que é Laszlo. E isso. Depois eu posso deixar algumas dicas aqui pra vocês, tá? Nas stories eu vou deixando dicas de tudo natural que eu uso. Mas pra mim, eu sinto que é uma grande cura também quando a gente para de usar. Ah, São Paulo. Depois eu coloco no stories. Quando a gente para de usar absorvente descartável, primeiro, pela mãe terra mesmo, né? Porque a gente está consumindo um monte de plástico. Segundo, lembra que nós somos a mãe terra, nós somos a natureza. E um negócio que é de plástico, em contato com o que existe mais sagrado no nosso corpo, gente. É o lugar mais sagrado do nosso corpo, mais sensível, né? Que deveria receber mais amor. A gente está colocando um plástico ou um OB, que eu sei lá de que é feito. E além disso, não é só o plástico, tem várias químicas ali, tem várias coisas que são tóxicas, que mexem com o nosso fluxo, né? Você acha que se eles pudessem, eles não dariam um jeitinho de que o fluxo aumentasse, de colocar algo ali que vai aumentar o fluxo pra gente usar, comprar cada vez mais com as porcarias? Fora que é horrível. Eu lembro de quando eu era criança, que eu ia pra escola, que eu tinha que colocar aquele monte, e eu tinha muito fluxo, então eu tinha que colocar, sei lá, 2 noturnos, e ir pra escola com aquele negócio horrível. Era péssimo, e aí aquele negócio fica fedido. Ou talvez tenha até agora uma tecnologia que não fica fedido, mas hoje eu não consigo imaginar. Não conseguia imaginar. Sim, é muito bom. Então, assim, e hoje, ainda mais do que em 2011, quando eu parei de usar, né, OB e absorvente plástico, a gente tem altas tecnologias ao nosso favor. Então, tem o copinho eu recomendo, assim, eu amo o copinho. E hoje a gente tem calcinhas absorventes, a gente tem absorvente de pano, mas que não é simplesmente uma parada de pano. É um tecido. São tecidos que ficam ali, que são tipo das fraldas ecológicas também, né? Que não é simplesmente uma fralda de pano. É um tecido que tem alto poder de absorção, depois é um tecido por baixo que fica impermeável. Então, assim, é muito fácil, muito fácil. E aí é esse lugar da gente não ter que fugir e reprimir esse sangue, tipo, não quero saber disso, eu jogo isso no lixo. E eu tenho o mínimo contato possível com isso. E é falar, cara, esse sangue é parte de mim, né? É algo mágico, é algo poderoso.
E, e eu honro esse sangue, eu amo a minha menstruação. E eu olho para ele, eu vejo ele dentro do copinho, eu vejo a cor dele, né? E no copinho ele não fica fedido, porque o sangue ele só fica fedido quando ele entra em contato com o oxigênio e ele vai como oxidando. Mas então no copinho ele não fica fedido. E aí você pode colocar isso e oferecer para a mãe natureza de volta, né? Ele é muito para as plantas ele é muito poderoso, né? Ele nutre a terra. E essas calcinhas tecnológicas, que faz até pouco tempo que eu comecei a usar, e esses absorventes também, né, tecnológicos, eles são muito bons, eles também não fica fedido, não deixa cheiro. Pra dormir não deixei absorvente porque ainda vaza. Então, pra dormir, as calcinhas são essas calcinhas absorventes, elas são uma solução muito boas, tá? Então, eu sinto que tem muito pra gente falar desse tema, né? Já tá quase acabando a live. Tem muito, né? É um universo em si. Mas eu deixo realmente esse convite, assim, pra gente conectar mesmo e fazer as pazes com o feminino. E eu sinto que é uma das grandes curas do planeta. E cada vez que a gente cura e acolhe, né, o nosso útero, a nossa menstruação, esse nosso estado feminino, né, os nossos ciclos, essa natureza, né, que é intuitiva, que é cíclica, que muda, que é criativa, que é acolhedora, em equilíbrio também com aquela natureza que é masculina, que também é parte da gente, que é assertiva, que dá conta das coisas, né, que toma decisões, que é mais mental, que é lógica, e a gente entra dentro desse equilíbrio dentro da gente. É muito bom plantar lua, muito bom. Cada vez que a gente faz isso, a gente vai mudando a nossa vida, a gente vai se reconectando com algo que a gente nem conhecia e que talvez não dá nem pra traduzir em palavras, mas a gente vai acessando o nosso poder, né? Esse poder que de alguma maneira nos foi tirado. Então, eu sinto que esse empoderamento feminino, a gente se sentir poderosas, tem muito a ver com trazer essa aceitação e essa reconexão com os nossos ciclos. Eu sinto que a gente vai continuar falando sobre isso, tá bom? Em próximos momentos. Eu tô sentindo o chamado de fazer encontros presenciais sobre isso. A Marina Devi, ela tem um trabalho lindo de sagrado feminino com as 13 matriarcas dos clãs originais que eu recomendo muito, eu faço. E eu recomendo muito. O DIU é melhor do que a pílula? Não sei se é melhor, mas eu não sei, talvez eu sinto que não é algo que eu recomendaria. Algumas pessoas me perguntaram sobre método contraceptivo e talvez a gente poderia ter mais outra live, né? Porque é muita coisa para falar, mas eu sinto que também é quando a gente vai se alinhando e a gente encontra parceiros que também estão alinhados com a sua essência, com o seu sagrado masculino e feminino, é possível a gente fazer essa contracepção também de forma totalmente natural. E se a gente se conhece, se a gente conhece o nosso ciclo, é possível a gente ter essa concepção consciente. Então, Lilás, quando eu quis engravidar, eu engravidei. Enquanto eu não quis, eu não engravidei. E agora que eu não quero, eu também não estou engravidando. E eu não uso DIU. E eu também não uso pílula. Mas eu sinto que é um passo além, né? E é realmente estar totalmente em sintonia com um parceiro divino, de alma, que também vai se honrar,
né? Que vai estar conectado com os seus poderes também, enquanto esse masculino saudável, né? E sim, é totalmente possível, mas eu sinto que é um estudo, né? E é um estudo profundo, assim, tanto do homem quanto da mulher e quanto casal, tá bom? A gente já tá quase finalizando. Eu vou fazer uma meditação rápida, tá bom? Só quem puder agora relaxar, ficar o mais confortável possível. Respirar lentamente. Estou enviando amor incondicional para todos vocês. Sente, imagina que você pode sentir o seu coração agora respirando. Seu coração, a cada vez que você respira, ele vai se expandindo. Imagina que você tem um coração energético que se expande. E você vai conectando agora com o coração da Terra. Imagina que esse planeta também tem um coração lá no centro cristalino da Mãe Terra. E você pode sentir a energia da Terra de amor, de abundância, criatividade, fertilidade, vida. Sente essa energia subindo agora, entrando pelos seus pés, chegando até o seu útero. Quem não tem útero pode sentir seu centro masculino, seus testículos. A gente vai conectar com o nosso útero, ovários. Sente agora que cada vez que a gente respira, nosso útero vai se expandindo, se iluminando. Só relaxa. Conecta. Com o seu útero, imagina ele se iluminando, pode perceber qual a cor que você sente. Ele se expande até chegar no seu coração. Sente a energia da terra que sobe agora do seu útero para o seu coração, equilibrando, harmonizando. Passando pela sua garganta e vai lá no seu terceiro olho, na sua glândula pineal, harmonizando, equilibrando, curando. Na sua coroa, topo da sua cabeça, essa energia sai formando uma linda bola de luz. Você vai se imaginar dentro dela e subindo agora, relaxando e subindo, além do universo, passando por camadas de luzes claras e escuras. Atravessa uma substância gelatinosa, colorida, sobe para uma neva cor-de-rosa, toda feita de compaixão. Relaxando, subindo, encontrando uma pura luz branca, perolada, cintilante, perfeita de amor. Sente essa luz inundando todo o seu ser, tudo que você é, todas as suas células, tudo que você já foi e será. Se dissolve, se torna essa luz de amor. E nesse lugar você pode conectar com o seu coração, com a palavra que fizer sentido para você, Deus, deusa, mãe, pai, amor, natureza. E você pode pedir agora no seu coração tudo aquilo que você quer receber em relação
aos seus ciclos, ao seu feminino sagrado, ao seu ser mulher, qualquer coisa